Esse é mais um daqueles vídeos para apaixonados. Para os amantes de carros e do manual do mundo. Você vai entender como funciona o câmbio automático da Nissan, o Xtronic CVT. A gente vai desvendar como funciona esse câmbio, que gasta menos óleo, Não dá solavanco, não força o carro com altas rotações, é silencioso, desgasta menos o motor é mais suave e mais econômico. e é mais que automático. É Xtronic CVT. Beleza, a gente falou aqui um monte de vantagem, mas eu sei que você só vai acreditar se a gente explicar direitinho o que é esse tal de CVT e o que é Xtronic. Não, mas antes de explicar como funciona um câmbio automático, você vai ter que falar como é que funciona a marcha, né? O melhor jeito de entender como é que funciona a marcha do carro é a gente comparar com a bicicleta. Aqui a gente tem as marchas da bicicleta. Na frente, na coroa, são 3 engrenagens e aqui atrás, na catraca, essa bicicleta tem 6 engrenagens. Mary, se você estiver subindo uma ladeira bem íngreme, você vai colocar que marcha na bicicleta? Eu deixo a bicicleta bem levinha. Aí eu coloco a marcha menor na coroa. Isso, a coroa menor, peraí. Foi? E a maior na catraca, pra ficar bem levinha. Bom, aqui é mais ou menos como se a gente estivesse na primeira marcha do carro. Tá. O carro fica bem forte, mas ele anda muito pouco. Então você dá muitas pedaladas e a bicicleta vai andar só um pouquinho. Tá. E se você estiver numa ladeira descendo e você quer correr muito, quer embalar muito? Aí eu deixo a bicicleta bem pesada. Eu aumento a coroa e diminuo a catraca. Ó, então agora é como se estivesse na última marcha do carro, que geralmente é a quinta. Então marcha serve para isso. Se tiver muito pesado, ela regula tudo de um jeito que você pedala muitas vezes e a bicicleta anda muito pouco. E quando a gente já tá embalado? Bom, conforme a gente vai embalando, você vai mudando de marcha, vai ficando cada vez mais pesado, até chegar uma hora em que você pedala muito pouco e a bicicleta anda muito. Se fosse no carro, o motor do carro gira poucas vezes e a roda gira muitas vezes. Deu para entender tudo? Entendi. Então a gente troca de marcha quando sente que o motor tá forçando. No câmbio manual a gente troca de marcha. No automático ele faz isso para você. No automático tem aqueles tranquinhos quando ele tá trocando de marcha. No câmbio automático comum dá esses tranquinhos. No câmbio CVT não tem tranquinho nenhum. Ele funciona de um jeito muito mais simples, só que muito mais inteligente. Mas então não adiantou de nada essa história toda de bicicleta pra gente entender como que funciona o câmbio CVT, Iberi? Não, muito pelo contrário, olha só. Imagina que em vez de ter essas 6 divisões, a gente tivesse um cone liso para passar a corrente. A mesma coisa aqui na frente, em vez de ter 3 divisões, a gente teria outro cone para a corrente passar. Então a gente não teria mais aqueles tranquinhos na hora de trocar de marcha, a corrente deslizaria na catraca. Não só a gente não teria mais tranquinhos, como a gente não teria mais esse número de marchas finito. Aqui a gente tem 18 marchas. A gente ia ter marchas infinitas, que iam se adaptar exatamente a cada situação que a gente precisasse. Tá, essa ideia é sensacional, mas existe um câmbio com marchas infinitas e que se adapta a qualquer situação? Não só existe, como está aqui do nosso lado. Esse aqui é o câmbio Xtronic CVT da Nissan, esse aqui é um de verdade mesmo, e é o câmbio novo que está saindo com marcha conversa. Vamos dar uma olhada nele. Tá vendo essas duas rodas aqui? Tô, o que tem? O nome disso aqui é polia. Essa primeira polia está ligada no motor, é como se ela fosse a coroa da bicicleta. E essa segunda polia está ligada nas rodas do carro, é como se ela fosse a catraca da bicicleta. Tá. E essa correia é como se fosse a corrente da bicicleta. Na hora que a gente liga o carro, elas estão exatamente nessa posição. Então, essa polia gira muitas vezes, enquanto essa polia gira poucas vezes. Então quer dizer que o motor gira muito e a roda gira pouco, é isso? É isso, nessa hora então o carro está forte, mas ele está andando devagar. Conforme o carro vai embalando, isso aqui vai mudando de posição. Essa polia vai ficando maior e essa polia vai ficando menor, então o carro vai trocando de marcha sem a gente perceber, sem dar tranco nenhum. Mas como que a polia vai ficando maior e menor? Não entendi isso. Esse é um dos grandes segredos do câmbio CVT. A polia tem 2 peças em formato de cone, essas 2 peças que a gente está vendo aqui. Quando elas estão afastadas, é como se a polia fosse pequenininha, como se a gente estivesse usando a menor engrenagem da catraca da bicicleta. Conforme a gente vai aproximando as polias, a correia aqui no meio vai sendo obrigada a sair. Então é como se a polia fosse ficando cada vez maior.
Então, em vez de mudar de marcha, o câmbio altera o tamanho das polias e é por isso que não dá tranco e é por isso que tem marchas infinitas. Tá, entendi. Mas para fazer isso, vai precisar de uma correia muito forte. E esse é um dos pontos fortes do câmbio Xtronic CVT. Ele tem uma correia que tem mais de 400 componentes de metal, é um aço ultra mega power resistente. E quando a gente fecha isso aqui dentro tem um óleo que é feito para aguentar alta temperatura e lubrificar também. Se a gente não tivesse essa super correia e esse óleo, a correia ia estourar na hora e o atrito ia comer essas peças por dentro. E por que esse câmbio é tão econômico? No câmbio comum, tanto no automático quanto no manual, você vai ter um barulho mais ou menos assim. Esse barulho significa que o carro começa numa rotação baixa e vai aumentando, vai forçando até chegar no limite daquela marcha. Aí você troca de marcha e começa tudo de novo. Começa uma rotação baixa e vai subindo. A gente fez um desenho aqui para comparar. Imagine que duas pessoas estão subindo uma rampa. A Mari sobe uma rampa contínua, ela é o câmbio CVT. E eu tenho que ficar trocando de marcha. Então eu subo uma rampa muito mais íngreme e quando a minha rotação não aguenta mais, eu troco de marcha e começo tudo de novo. Quem você acha que vai gastar mais energia para subir essa rampa? Bom, se gasta mais energia, gasta mais combustível. Gasta e não é só combustível. Se você ficar variando muito a rotação do motor, você desgasta o motor mais rápido também e faz mais barulho. É por isso que o CVT é muito mais silencioso. E tem mais. O motor tem uma faixa de rotação ideal, em que ele é mais forte, uma faixa ideal para trabalhar. O CVT tenta sempre ficar perto dessa rotação. É por isso que ele aproveita melhor a rotação do motor. Na hora de fazer uma ultrapassagem na estrada, por exemplo, ele responde melhor, com mais segurança. CVT eu entendi muito bem como é que funciona, mas e o Xtronic? O Xtronic é o câmbio CVT da Nissan. Antes ele era usado em carros de luxo, mas agora a Nissan foi atrevida e vai usar também nos carros compactos. Então eles desenvolveram um câmbio de última geração para o marcha e para o Versa. Mas última geração significa o que exatamente? Primeiro, esse câmbio é mais leve e leva menos óleo. Isso por si só já economiza combustível. Não é à toa que tanto o marcha quanto o Versa, eles têm aquele selinho nota A no teste do Compete. Outra que a gente viu que é o carro que decide a hora de mudar a posição das polias. E o Xtronic faz isso de um jeito muito mais inteligente. Por exemplo, ele tem um sistema que se chama Lock-Up com Active Sleep Control. Na hora que você acelera, ele acelera rápido e ao mesmo tempo faz um movimento suave. Ou seja, ele tem uma resposta muito melhor na hora que você pisa no acelerador. E tem mais. Tem um botão no câmbio que chama Overdrive. Aí o computador que comanda o CVT muda o jeito de trabalhar e o carro fica mais esportivo. Assim existe um aumento da rotação do motor e do torque e o carro fica com respostas mais rápidas só com um toque leve no acelerador. Isso ajuda para ter mais segurança nas ultrapassagens, para reduzir a velocidade pelo freio motor e para frear nas curvas, por exemplo. Mais vídeos que te fazem entender coisas que você nunca imaginou como funcionam, você vê aqui no Manual do Mundo. E para quem gosta de carros, a gente já fez um vídeo explicando tintim por tintim como funciona o motor a combustão. E se você quiser economizar água, a gente também mostrou como lavar um carro inteiro usando só um copo d'água. Mas no... a gente troca de... As polias vão fácil. Então, em vez de ficar de usando a menor... vai desgastar o motor... Um câmbio com infinitas marchas e que... Ai, tava tão perfeito, porque você tem que estragar tudo, Iberê!